Hello, how are you? Tudo bem, Hello, pessoal? hello pessoal, como estão vocês? I hope they are fine. Yes, Yeah. please. Marcos, você tá se enxergando? Não muito bem, mas tá indo, tá tudo bem. Jura? Sim, juro, eu não enxergo sem óculos. E aqui eu tô sem óculos. E E cadê aí? seu Tá óculos? lá, tá ali. Você Não, mas esqueceu? eu tô enxergando, tô Já enxergando. pensou você usar seu óculos escuro agora? Não estou aqui como uma pessoa séria agora. Ah, então tá bom. Ó, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai deixando aqui pra gente. Nós vamos tentar responder ao máximo, tá? Porém, tem algumas pessoas que a gente não consegue visualizar quem que tá entrando. Eu acabei de ver que o Gabriel, nosso teacher, está Hello, online. Hello, Gabi! Gabriel! How are you? Vem aqui, Gabriel. Vem aqui participar. O que você quer saber? Manda aí de pergunta. Verdade. Mas vamos lá para a nossa live, o nosso tema. Será que você realmente fala um segundo idioma? Fala inglês ou espanhol? Nós encontramos várias situações semana passada, essa semana. Eu estou buscando sempre trazer as dúvidas dos nossos alunos aqui para as lives, né? E também para a gente tirar, né, algum mito, algumas Uhum. crenças que alguns alunos pensam, fala, ai, será eu já devia estar falando inglês, ou então eu não estou falando, ou A espanhol. maioria fala isso, a maioria pensa assim, a maioria acha que o inglês é aquela pílula falante, né? Que a Sim. gente toma e na mesma hora já sai falando. E, gente, não é bem assim. Então a gente quer discutir isso um pouco, quebrar um pouco desses mitos que às vezes são plantados na sua cabeça, às vezes pela sua pressa, pela sua demanda, pelo que você precisa, você acaba construindo. E isso não vai te fazer bem, isso não vai fazer bem para a sua própria fluência. É isso que a gente quer. A gente quer realmente tirar essas dúvidas, ajudar mesmo os nossos alunos e qualquer pessoa que esteja. Que queira aprender o segundo Sim, idioma. Quando a gente falar exatamente. inglês, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Uhum, Lembre-se que eu estou falando inglês, o Teacher Marcos também, porque nós somos professores de inglês. sim. Mas a gente quer dizer também, na verdade, o Qualquer espanhol, outro, o sim, francês, não qualquer língua importa. que seja. Uhum. Vai aí a primeira pergunta. Você sabe o que é fluência? E aí, o que é? Alguém sabe? O que realmente é ter domínio de um segundo idioma? Bom, eu vou falar assim pela minha experiência que eu tenho. Existe o termo fluência, na verdade, ele é muito subjetivo, porque o que é fluência para mim não é a mesma coisa que fluência para um aluno que está entrando agora e aprendendo o segundo idioma, certo? Eu caracterizo, coloco assim que existe dois tipos de fluência: aquela fluência básica e aquela fluência um pouco maior, que o aluno tem um domínio maior da língua estrangeira que ele está estudando. E o que a gente percebe, a maior, não vou falar problema, mas a maior angústia que eu vejo que meus alunos enfrentam é qual? Eles começaram agora a estudar inglês ou espanhol. Eles estão ali no nível básico, no nível pré-intermediário, e aí eles têm aquela ânsia de estar falando o segundo idioma. E o que eles estão vendo em sala de aula, eles pensam: será que eu realmente sei falar inglês? Eu estou dando conta de falar inglês? O que você Eles acha querem, disso, sim, teacher? eles, às vezes, alguns alunos, o que eu percebo é que eles já querem ter a fluência que o colega do lado, que tem um pouquinho mais de conhecimento, seja vocabulário, ou seja gramática, eles já querem adquirir, ou às vezes eu já vi alguns alunos quererem dominar a própria fluência do professor. Isso é muito. Então, é óbvio que nós queremos muito ensiná-los. Porém, essa fluência ela vai vir com a sua dedicação e com o tempo. Nada mais precioso do que o tempo nesse momento para te ajudar. Mas, é o que a gente sempre fala, o seu estudo, ele é simplesmente primordial.
Não existe a sua segunda língua ou a sua terceira, enfim, sem você estudar. Sem você realmente sentar, ter os seus 15 minutos diários de opa, eu vou pegar agora o meu livro, eu vou escutar algo em inglês, eu vou assistir algo em inglês, eu vou estudar aquele texto que eu já vi uma vez, mas eu quero ver de novo. Não é porque eu passei uma vez na sala, que o professor passou uma vez na sala, que vai ficar por aquilo, não. Precisa ser revisto. Então, a fluência, ela é extremamente subjetiva, porém, ela é também muito objetiva. Então vamos colocar aí. Fluência básica, por exemplo, é aquela fluência que relativamente você vai conversar sobre os assuntos simples, tá? Do dia a dia. Hello, pode how are you? Mas pode ser algo a mais do que isso também. Sim. Por exemplo, você pode fazer compras, você pode pedir informações, você pode fazer um check-in, um check-out em um hotel, você pode estar pegando um táxi. Então, não é um simples hello, how are you? Porém, é um pouco algo a mais, onde você consegue manter uma conversação ali dentro desse contexto. E aí, o que acontece? Se você estiver conversando com um nativo, ele vai perceber isso e ele vai o quê? Ele vai usar a voz dele, o que ele tá falando. Uma entonação diferente, para fazer com que fique mais fácil para você. Sim. Tá? Isso é uma fluência básica. Agora, o que acontece? Como que eu faço para ter essa fluência básica? O que o professor Marcos já falou é muito importante. Tá sempre presente nas aulas, ser dedicado. Ter dedicação, gente, é primordial. Não adianta você querer vir na aula, você estuda de 2 a 3 vezes na semana e, de repente, tô falando inglês. Que o professor vai colocar um chip dentro de você e saiu da aula, tô falando. Não, não é assim. Uma coisa, eu queria ter dito também, exige paciência. Você tem que ter paciência com você mesmo. Vamos colocar, então, aqui um tripé? Pode ser. Dedicação, persistência e paciência. Se você tiver essas 3 características, você consegue dominar um segundo idioma, tá? Em quanto tempo? Vai depender da sua dedicação. Se você tiver tempo relativamente para se dedicar bem, você pode aí uma fluência básica uns 6 meses. Sim. 6 meses. Aqui na Speak, nós colocamos a nossa estrutura do nosso curso do básico ao avançado até 24 meses. Então, se você seguir as nossas instruções, o aluno ele tem essa fluência básica em 6 meses. Agora, existe a outra fluência, que é uma fluência mais avançada, que o aluno precisa ter uma dedicação maior. Então, eu chamo isso a fluência verdadeira. Não é porque eu falo que ela é verdadeira que a fluência básica não seja. É diferente. Eu só estou falando a questão de nível de conhecimento, tá? Para conhecimento, isso é importante. E aí, o que é necessário para você ter essa fluência maior? O que você pode falar para os seus alunos? Bom, o que eu sempre falo é ainda um pouco mais do que a gente já falou. Então, assim, a dedicação, ela é um degrau. Você vai subindo. Não é porque você atingiu um nível de domínio que você vai parar ali. Tem que continuar. A dedicação vai continuar ainda um pouco maior. Só que, nesse ponto, ela se torna um pouco mais fácil. Essa fluência aí, ela é um pouco mais fácil. Por quê? Porque a partir do momento que você já tem mais vocabulário, mais regra gramatical, simplesmente flui. Nesse momento, o melhor a se fazer é o quê? Praticar. Você precisa vir mais à aula, ser mais presente e fazer todos os passos que a gente já sempre fala. Mas a prática é essencial. Vamos fazer uma analogia com quem gosta de ir na academia? O quê? O que acontece? Você quer ficar saradão, né? Sim. Quer ter músculos, você quer ficar todo definido. Todo fitness. O que você precisa? Constância.
Você vai na academia, você pega peso, faz exercício, né? Aí Tá fica lá aqui, praticando. cresce aqui um pouquinho, uma ervilha, você já tá, nossa, tá maravilhoso assim. Aí você chega em casa e come um X-tudo. Não. O que que acontece? Você vai conseguir alcançar o seu objetivo? Se você fizer a sua parte só na academia e não fizer em casa, E aí? você não vai alcançar o objetivo, correto? É verdade. O inglês, ou espanhol, ou francês, acaba sendo a mesma coisa. Se você vier somente na escola, você estudar somente aquela carga horária que foi contratada do seu curso. Por que eu estou falando carga horária? Porque isso varia de escola para escola, né? Aqui em turma, agora em 2018, a carga horária das nossas turmas são 4h30 semanalmente. Então, suponhamos que você venha 3 vezes na semana, 1h30. Você vai aprender inglês vindo as 3 vezes por semana, 1h30? Até vai. Mas você vai ter o resultado esperado que você quer dentro daquele tempo? Sem estudar? Sem a dedicação? Sem a dedicação? Não vai ser do jeito que você realmente quer. Vai ter, mas não vai ser 100% como deveria ser. Exatamente. A mesma coisa, quem vai numa academia porque quer crescer os músculos, quer ficar sarado, quer ficar fortão, vai conseguir dentro do prazo que ele fala assim, eu quero isso. Aí chega o instrutor, vai lá, ele coloca aquela meta. 3 meses você faz isso, isso, isso. Aí chega no final dos 3 meses. Mas por que eu tô sem músculo? Não tenho, tô magrinho, não cresceu. Não vai. Simplesmente Dedicação. não vai. Gente, é uma analogia simples, tá? É só para vocês coisa, terem uma ideia. É a mesma coisa. Uma coisa que eu ouço, eu já ouvi bastante, hoje em dia eu não ouço tanto. Mas é uma coisa que eu já vi muitos alunos fazerem. Eles estão fazendo aula de inglês. E aí sempre tem aquele bate-papo, teacher, você acha que é bom eu assistir um filme em inglês? Você acha que é bom eu ouvir música em inglês? Sim, óbvio, isso vai ajudar você um monte. E tem gente que continua assistindo o negócio dublado. Quero morrer quando isso acontece. Por quê, pessoal? Por quê? Você pegar as coisas já no idioma que você está aprendendo, veja como isso vai te ajudar. Você vai treinar o seu listening, você vai ver como a palavra é pronunciada, você já vai ter muita noção de muita coisa. Então, assim, a dedicação, ela vai muito, mas muito, muito além de tudo. A fluência, ela vem. Ela sempre vem, mas ela vem principalmente e primeiramente para quem se dedica e para quem tem a paciência. E sabe qual é o principal dica que eu vou dar para você que quer ter uma fluência? Quanto mais você ouvir, mais rápido você vai falar. Vamos fazer outra analogia com a nossa língua materna, que é o português. Então, quando a gente estava lá, bebê pequenininho, gugu, dadá, falando, né? A gente começou a desembuchar, né? Depois de quanto tempo? A gente ficou ali feito uma esponja, absorvendo conteúdos vocabulários dos nossos pais. De repente, um aninho falou. Mamãe, mas papai. Aí falou tudo de uma vez. O inglês é relativamente. Você vai acontecer isso de acordo com lições que você vai estudando. Então, você vai querer, depois de 1, 2, 3 lições, estar falando como um aluno de outro nível? Não. Porém, se você estiver ali praticando o que você realmente tem que praticar, em casa fazer a sua parte, logo você vai ter resultado. Também não adianta chegar dentro de sala de aula e falar assim, ai, teacher, em quanto tempo que eu vou falar? Em quanto tempo eu vou sair daqui falando? Ou em quanto tempo eu já consigo falar igual você? Dedicação, persistência. Sim. E não adianta você querer falar como o colega do lado ou como a turma do lado, porém, se você chega e fala português na sala de aula, porque o professor vai estar falando inglês com você, você vai estar ouvindo o professor, mas você tem medo de arriscar. Sim, na última live, eu falei sobre o medo de estar falando um segundo idioma. Então, você tem que romper essa barreira. Eu como professora, o Marcos como professor, pode te ajudar você a alcançar o seu objetivo. Porém, quem vai te ajudar você a realmente a falar o segundo idioma? Você Você tem que tomar a iniciativa de romper, sabe?
O máximo que eu falo para os nossos alunos é que nós vamos rir juntos. Se um errar, o outro não vai passar dali. É preferível errar dentro de sala de aula do que lá fora, pensa, numa reunião de emprego, por exemplo, que você precisa falar com o executivo, com seu chefe em inglês, por exemplo. É melhor você errar dentro da sala e o professor tá ali para te ajudar. E depois, quando você for usar lá dentro lá da sua empresa, você vai lembrar do seu teacher falando realmente como você teria que fazer e ainda dá tempo de corrigir. E essa fluência maior, o que seria essa fluência verdadeira que eu falei? É aquela fluência onde você é capaz de fazer entrevista de emprego, você assistir filmes sem legendas em português, assistir uma palestra em inglês e fazer perguntas, sabe? Você realmente está ali se comunicando, participar de uma videoconferência, inglês ou espanhol, falar no telefone. E fluência, gente, não significa que você vai falar 100% corretamente. É verdade. Você pode cometer erros. Sim, muita gente acha que, para ser fluente, eu não posso errar. Ou, teacher, eu ainda não sou fluente, eu ainda não tenho essa fluência porque eu ainda tenho muitos erros. Pessoal, todo mundo erra, tá? Todo mundo erra. O próprio fluente tem erros. O próprio nativo tem erros. Nós, como falantes de português, nós falamos, às vezes, o próprio português de maneira incorreta. Então, assim, nós precisamos ter consciência de vocabulário, nós precisamos ter consciência de gramática e de colocação. Mas o erro, ele faz parte do conhecimento. Ele arquiteta o correto. Sabe o que eu falo para os alunos? O erro faz parte do aprendizado. O que seria de Thomas Jefferson se ele não tivesse errado tantas vezes lá para a invenção da lâmpada, né? Sim. Cada erro que ele teve ajudou ele a chegar no que ele realmente queria. Então, você errar faz parte do seu aprendizado. Então, não tenha medo, receio, vergonha. Não tenha. Céu, gente, vergonha. Uma coisa que eu falo sempre para os alunos iniciantes, quando estão começando, eles falam assim, preciso vencer a vergonha. Isso, seja sem vergonha. Seja sem vergonha na hora de falar inglês. É sério, pra quê? Pra que ter vergonha? Que coisa é essa? Vergonha de quê, gente? Deixa em casa. É verdade, deixa em casa. Da porta da escola pra fora. Com a gente dentro de sala de aula, você vai rir, vai ficar bem descontraído. Tá? Eu mesmo já sou um próprio palhaço dentro de sala de aula, só falta eu subir no teto, então... Não, vergonha, não. Verdade. Agora, tome cuidado com aqueles cursos que oferecem para você fluência em 6 meses. Isso não existe, hein? Gente, por favor. Não existe. Preste atenção sempre na carga horária semanal, o número de aulas didático. O número de aulas que você está assistindo, qual é a carga de horária de estudo que ele passa para você fazer em casa. Isso é muito importante. Porque não existe uma fluência de nível avançado em 6 meses, ok? Então, para você ter uma fluência aí razoavelmente boa... Leva tempo, é uma demanda um pouco maior de tempo, sim. Aqui na Speak, a nossa fluência básica, o aluno tem em 6 meses, mas ele tem uma aula semi-intensiva. Ele tem aula 3 vezes na semana, 1h30, fora a programação de estudos que nós passamos para ele para fazer em casa. É verdade. Né? É uma cobrança muito que se o aluno grande. quer ter realmente resultado, ele tem que fazer por onde? Sim. Então, fuja dessa cilada. Cuidado, tá bom? Bom, é isso. Nós deixamos a nossa dica aqui sobre o que é ser fluente e o que você pode fazer, tá? Além de vir nas aulas, estudar em casa. Estudar o quê, gente? Precisa ser só coisas do material que você tem, do seu livro? Não, pelo amor de Deus. Faça do inglês, o espanhol, algo divertido. Ouça música, filme, podcasts, enfim, seriados. Circule-se de inglês, coloque o inglês à sua volta, faça ele estar dentro e fora da escola. Porque se você faz isso só dentro da escola, o que adianta? Não adianta muita coisa. Você precisa se circular, você precisa se colocar no meio e nesse seu redor precisa ter o inglês em praticamente 90% do tempo. Então pense em inglês,
viva o inglês, porque é gostoso, é muito bom. E como que você pode fazer isso? Começar com coisas bem básicas. Passa o seu celular para o inglês. Essencial, né? Essencial. Seu computador, os comandos. Sim, porque você já começa a ver coisas pequenas, que na hora que chega na sala, provavelmente o teacher vai falar sobre isso em algum outro contexto e você vai ver que serve para aquele contexto. Isso é ótimo. Se você gosta de um filme, por exemplo, eu e a Yara, bom, para quem já sabe, para quem já conhece a gente, nós somos apaixonados por Harry Potter. Existe até um vídeo no canal da Yara sobre... acabou de sair. A gente colocou semana passada. Vai lá, assiste. Corre lá, ainda dá Essa pra é a ver. primeira parte. Sim. A segunda parte já vai ser gravada. Né? Então, o que a gente fala sobre o Harry Potter, por exemplo? Harry Potter é uma série incrível, já contagiou assim, milhões de pessoas. E o que é legal? É você ver, reassisti-la várias vezes em inglês. O próprio livro, teacher, é muito grande o livro para eu ler em inglês. Larga de preguiça, gente. É uma delícia você poder ver como é a outra perspectiva da língua. Uma coisa que você já conhece em português, mas olha só, agora em inglês. Pega aquilo que você gosta e transforma aquilo na melhor forma de aprendizado possível. As músicas, Eu, por exemplo, esse final de semana eu fui ver Os Vingadores. Ainda não Você acha que eu já não vou fazer um vídeo sobre isso? Vou. Eu tô revoltada com o final do filme, claro, né? Não tô revoltada porque eu vou precisar assistir mais umas 2 vezes para aceitar aquilo. Não, fala. Para aceitar, mas a gente vai assistir a equipe. Então a gente vai assistir em inglês, depois a gente vai... Espanhol, né? Sim, por favor, porque agora estou tentando ser poliglota. Inclusive, olha só, não falei. Eu sou professor de inglês e estou fazendo aula de espanhol. E aí? Tô querendo adquirir minha terceira língua já. E hoje que eu tava dando aula de inglês, fui querer falar espanhol, saiu espanhol com metade inglês. Metade e português, assim, já, gente. Claro. É assim que a gente vai adquirindo a fluência numa segunda língua, numa terceira língua, né? Mesmo, não pode parar. E se você ainda não começou a estudar inglês ou espanhol, vocês podem vir aqui na Speak. Nós temos 2 turmas que acabaram de começar. Uma que foi de espanhol, que é o Teacher Marcos está estudando, e uma outra que vai começar, na verdade, agora dia 19 de maio, é uma turma aos sábados, é o curso semi-intensivo, então a carga horária ela é um pouco maior, puxada, mas se você quer ter aquele resultado de falar o seu inglês para ontem, tem que ser uma carga horária maior mesmo. Exatamente. A nossa carga horária é das 8 ao meio-dia e meio, tá? Cada 1h30 a troca de professor. Então, pode ser o Teacher Marcos, Teacher Anderson, Gabi. Isso é legal também. O James, que é também... Nossa, o James é... Nossa proposta é não ter sempre só um professor. Olha que legal. Você vai ver outras fluências. Outros sotaques. Tá? Você vai ver outras formas de ensinar. A proposta é super interessante, fica um convite muito aberto a todo mundo para vir conhecer. Não posso finalizar esse vídeo sem falar do nosso evento, que quem está encabeçando é o James, verdade. Que ele é top nisso, o James, o Gabriel e o Anderson, que é o nosso evento videogame. Nossa, gente, vai ter aqui um campeonato de videogame, de jogos. Então, logo, vocês vão ficar sabendo sobre essa novidade. Então, quem ouviu aqui, fiquem antenados que vai sair notícia rapidinho sobre isso, tá bom? E venham, que o negócio vai estar, ó... Isso, nossa nova turma de inglês, sábado, dia 19 de maio, das 8 ao meio-dia e meio, ok? Deixem sugestões aqui para o próximo tópico para as nossas lives, tá bom? Beijo, bye. Quer ser aluno do Marcos? Vem estudar com ele no sábado.